Gente de Deus, tudo bem? Estamos aí com mais um vídeo falando de missões e tirei aqui o nosso tempo, né, para a gente conversar um pouco sobre o trabalho de missionário. Hoje o dia tá bem chuvoso, viu? Eu dei uma entrada aqui, eu trouxe todo o meu material aqui, câmera, minha luzinha aqui. Vocês estão vendo minha luzinha aí? Dá para ver a diferença aí? Tá bem escuro, né? E tá bem nublado, chovendo, mas eu falei, não, vou gravar, eu tenho aqui um assunto bastante interessante, eu quero fazer essa gravação, espero que não volte a chover, porque quando volta a chover, aí já a água bate aqui no meu para-brisa, né, e acaba fazendo muita zoada. Bom, vamos lá. Hoje eu tenho um assunto bastante interessante para tratar com vocês, que é sobre essa conciliação, que a gente tem que trabalhar nessa questão da conciliação, da cultura do reino, tá? A cultura do reino de Deus. Vamos entender isso aqui, que é impressionante, é uma coisa que eu gosto até de, às vezes a gente pregando, né, sobre a pregação, a gente falando sobre a pregação do evangelho, o poder do evangelho, o poder transformador do evangelho, e de como que leva a pessoa a uma consciência, né? O evangelho que leva a pessoa a um conhecimento do reino, e que muitas vezes a religião ela não vai permitir isso aqui freia. E eu trago isso aqui em que sentido? Você lembra que quando Jesus estava lá na cruz, o ladrão, ele disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, você vai ver que ele tinha uma consciência do reino de Deus, e ele fala para Jesus lembrar dele, sendo que ele também tinha consciência que ele estava para a morte, né? Naquele dia ele já ia morrer. Então ele teve a compreensão do reino de Deus, que esse reino ele não é apenas algo aqui deste mundo, mas ele entendia que era algo mais além deste mundo, né? Desse mundo que nós estamos vivendo, mas ao mesmo tempo engloba isso tudo. Então você vai tendo a compreensão disso tudo, né? Isso você aprende mediante o evangelho, entender, você como igreja de Cristo, você tem uma compreensão do reino de Deus, né? Nosso objetivo do vídeo não é falar sobre o reino de Deus aqui, mas é entender que o reino, ele tem uma cultura, irmão. Existe a cultura do reino. O reino, ele tem uma cultura, é a cultura do reino, tá? E o crente, ele vive nesse ambiente, por mais que nós não temos ainda o reino consolidado entre nós, a gente tem essa compreensão, esse conhecimento, nós não temos o reino de Deus consolidado no mundo ainda, mas o reino está entre nós. Nós pertencemos ao reino, Jesus é o nosso rei, e a gente sabe que virá o dia em que haverá consolidação nesse reino no mundo. Bem, dito isso, a gente compreende que nós pertencemos ao reino de Deus, etc. Aí nós vamos compreender também que nesse mundo, o ambiente onde nós estamos vivendo, o ambiente humano, carnal que nós estamos vivendo, nós temos as culturas locais nos diferentes povos onde você vai viver. Então, eu vou trazer um exemplo primeiro dentro do próprio Brasil. Então você tem uma cultura, vamos falar assim, do sul do Brasil. Então, qual que é a cultura do sul do Brasil? O sul do Brasil gosta de tomar chimarrão, né? O Paraguai, o Mato Grosso do Sul, o pessoal daqui do Mato Grosso do Sul, né? Nós estamos aqui numa fronteira. Então, o pessoal do Mato Grosso do Sul gosta de tomar chimarrão, eles gostam de tomar mate, né? É o mate, que é aquela erva de chimarrão, a erva de tereré, e aí eles vão colocando a água quente, ou eles tomam também o tereré, né? Que o tereré vem muito do Paraguai. Então nós temos aqui na fronteira, temos o Paraguai, o povo do Paraguai toma muito mais o tereré e toma também o mate. No sul do Brasil eles tomam o chimarrão. Estou falando só um exemplo aqui de cultura. Estou falando isso como está bem friozinho, eu estou tomando hoje uma erva que é feita de chimarrão, tá? Não vou dizer que isso aqui é um chimarrão não, porque o gaúcho, isso não é chimarrão não, pastor. Mas essa erva fininha aqui, ó, não dá para tomar com água fria, tá? Então você tem que ter uma bomba própria, você tem que tomar com água quente, para você tomar, né? Minha água aqui tá quente, para que você possa, deixa eu tomar aqui, senão vai esfriar. Amém? Tá bom aqui o chimarrão. Então você
tem essa compreensão dentro do Brasil. Você vai no Nordeste, o pessoal tá tomando café, tá? Quer um cafezinho aí? Ninguém vai me servir esse chimarrão, o pessoal não sabe, né? Não sabe nem qual que é o gosto do chimarrão, do tereré, não sabe nem como é que toma, né? Não sabe como é que é o gosto. Tem gente que fala, você tem gosto de quê, pastor? Fica perguntando, manda mensagem para mim, perguntando que gosto que tem o chimarrão ou o tereré. Mas eu estou dando apenas um aspecto da cultura. Agora, nesse ponto, aí se você sai do Brasil, isso dentro do Brasil, né? Deu um exemplo dentro do Brasil. Mas se você sai do Brasil, se você vai para a Bolívia, se você vai para a França, se você vai para Moçambique, na África, se você vai para um país da Ásia, aí, sei lá, vai lá para o Japão, lá, você vai para a Índia, irmão, aí você vai vivendo outras situações, outras mais distante da sua própria cultura, né? A gente chama de distanciamento cultural. Então, da sua realidade, daquilo que você pensa, como é que você vive, os seus valores e etc. De como você monta a sua vida de uma forma geral. Então, tudo os aspectos, a formação daquele povo, a mentalidade, a formação cultural, cada vez vai ficando mais diferente. Isso é o distanciamento cultural. E aí a gente aprende também, quanto mais distante, culturalmente falando, né? Mais difícil vai ser a conexão, maior é a barreira cultural e etc. Agora, você que é um cidadão do reino, o cidadão do reino, ele vai trazer uma unidade global, mesmo estando em ambientes culturais diferentes, tá? Ou seja, o cidadão do reino daqui do Brasil, seja lá onde for do Brasil, ele é o mesmo, ele vai ter a mesma linguagem de expressão, ele vai ter os mesmos valores. Cidadão do reino, e nós estamos falando de doutrina bíblica e conhecimentos doutrinários, não de cultura e não de costumes e etc. A gente não está falando de roupa, de comida e disso, daquilo. A gente está falando da doutrina bíblica. Irmão, o que é aqui no Brasil, o que é no Paraguai, o que é no Peru, é lá na China, na Índia. Tá? Os valores que está por trás. Pode ser que haja ações diferentes, mas os valores em si, bíblicos, eles são imutáveis, eles são globais. E a cultura do reino, isso aqui é importante você entender, ela é transcultural. É por isso que nós falamos isso confunde muito, buga muito a cabeça dos sociólogos, né? Isso aqui dá um problema, irmão. Que a gente fala assim, estamos fazendo missão transcultural. Isso aí na cabeça dos sociólogos dá um bug. Eles vão... Porque o transcultural é o seguinte. O que é o transculturalismo? É quando você adentra, né, numa outra cultura, você entra naquela outra cultura e gera transformação naquela cultura mediante a cultura que você está trazendo. Isso aqui é o transculturalismo, tá? Então, dentro do ambiente de missões, quando a gente fala de alguém que sai do seu ambiente cultural e vai para um outro ambiente cultural, essa pessoa ela é chamada de evangelista intercultural. E por que o interculturalismo? Por quê? Porque esse evangelista, ele sai do seu ambiente cultural, ele vai para um outro ambiente de cultura, mas ele não vai gerar transformação mediante a sua própria cultura. Isso é a cultura humana. E aí a gente tem que fazer essa diferenciação completa aqui. Qual que é a cultura minha humana, né, dos homens aqui da terra, eu como brasileiro, eu como sul-americano, etc. E qual que é a cultura do reino? A cultura do reino ela é global, tá? Ela é no mundo inteiro. Se você vai lá nos Estados Unidos, a cultura do reino lá nos Estados Unidos é a mesma. Se você vai no Japão, a cultura do Japão é a mesma. Só que a cultura do reino ela é transcultural, ou seja, aonde ela entra, ela respeita a cultura local, ela não vem para fazer transformação e nem para gerar uma unidade de forma de pensar, de agir, etc. de todo mundo, não. Tá? Se você chega lá num país lá que o povo tudo come no chão e só senta no chão, uma reunião, não sei o que, o pessoal senta... Você já viu uns vídeos aí não sei se você já fez essa pesquisa, né? E você vê uns vídeos na Índia, onde o povo tá sentado no chão. Irmão, tem muitos lugares desse aí que é a cultura deles. Eles colocam um pano e sentam no chão. E aí aquela pessoa que vai trazer a palavra, ela tá
numa posição de estar em pé ou estar sentado. Isso aqui é no ambiente cultural deles. Eles entendem que aquela pessoa que vai transmitir a palavra e o conhecimento, a pessoa tem que estar em pé e sentado. O restante senta no chão. Tem lugar aqui, tem muitos lugares que eles sentam no chão porque não tem mesmo cadeira, tá? Mas outros lugares que eu já tenho visto, missionário explicando, o pessoal tem até recurso, mas eles vão, igual no Japão também, a mesma coisa, o pessoal dorme no chão, né? Você entra na casa do pessoal, quase não tem sofá, não sei o que, igual nós temos aqui nos países da América, né? Que é muito comum nosso. Então você entra na casa, tem sofá, o pessoal dorme numa cama, lá não, é tatame, em cima do tatame. Você chega na casa, aquelas mesinhas baixinhas assim, vocês têm que sentar no chão, tira o sapato, senta no chão. Isso aqui é uma questão cultural. A Bíblia não vai ter interferência em relação a isso aqui. Você não vai ter interferência, tá? Em relação a isso aqui. O que a palavra de Deus vai gerar interferência são nos valores em si. Então, a gente tem que entender o seguinte, tem que haver, para o missionário tem que ter bastante esse cuidado e compreender isso, que a interferência do missionário com a sua própria cultura, vamos dar um exemplo nosso, eu como brasileiro, eu vou para o campo missionário e eu levo a minha cultura brasileira, seja lá qual for o aspecto da minha cultura brasileira, e eu, de certo modo, gero uma influência da minha cultura ali local, gerando uma determinada transformação por causa disso aí, eu estou errando no meu objetivo de trabalho. Isso aqui vai cair no erro quê? Sincretismo religioso e nominalismo. Isso aqui é a regra, entendeu? É a regra muito comum quando se erra nesses pontos aqui. E tem muito missionário que acha que ver a igreja tendo um ambiente muito mais influenciado pela sua própria cultura do país que você vê, eles entendem que isso aqui é o cristianismo chegando. Ou seja, é pouquíssima visão espiritual de compreender realmente o que é a cultura do reino que chega naquele lugar, tá? Então, amados, você como missionário, você tem que prestar bastante atenção nisso, tem que ter cuidado. Chegou, começou a evangelizar, criou conexão com as pessoas, só que você está levando a cultura do seu país e gerando essa influência, qual que é o resultado? Sincretismo religioso, as pessoas elas vão vir, não vão deixar, muitas vezes elas começam a camuflar, e o nominalismo, quer dizer, elas vêm por vir e não há realmente uma entrega, um envolvimento, né, daquelas pessoas com o próprio evangelho. Deixa eu ir tomando aqui meu mate. Bem, e aí começou a chover, até deu uma escurecer um pouquinho mais, e aí começou a chover. Vamos lá, terminar esse vídeo aqui antes que eu atrapalhe nosso vídeo a chuva. Então, nesse aspecto, amado, voltando aqui, que é o ponto que eu quero bater, é o seguinte: tenha cuidado de você transmitir a sua própria cultura no ambiente onde você vai. Você tem bastante cuidado em relação a isso, de não gerar essa interferência. Para isso, a melhor coisa que você tem que fazer é você aculturar, é você valorizar. Ou seja, é importante você pegar os pontos positivos da cultura local e ver aquilo que você gosta, sem você perder a sua própria identidade, sabe? Sem dar um bug aí na sua cabeça aí de coisas que você tem que, eu tenho que fazer porque da cultura local. Às vezes você não gosta daquilo aí, tá? Eu sei lá, tem gente que muito tempo morando aqui, muito tempo eu falo assim, uns 2 anos morando aqui, tá? Eu acho que mais do que isso acaba, onde vai, chega e toma tereré. Não toma tereré, não toma chimarrão. Mas quando a pessoa ela começa, ela vai na casa do vizinho, o pessoal tá tomando tereré. Aí ela fala, não, obrigado. Aí ela vai na casa daquele amigo dela, que ela acha interessante, conversa e coisa e tal, o pessoal tá tomando tereré. Não, obrigado, é que eu sou lá do Ceará, entendeu? E o cearense não toma tereré. Normal, não tô falando mal do cearense, tô dando só um exemplo. Eu não tomo, sou cearense, aí tá. Aí ela vai na casa do patrão lá, que sei lá, tá trabalhando lá não sei aonde, ela quer mostrar que é uma boa pessoa. Irmão, ele vai acabar tomando tereré, entendeu? Nem que seja para mostrar pro outro lá, não, eu vou tomar. Aí toma o tereré, doido para fazer aquela cara feia, mas ele toma assim, entendeu? Para mostrar pra pessoa, para querer ser aceito, tá? Então, nesse aspecto, ao invés de você entrar nesse caminho aqui, e a gente sabe que o tereré,
Não é uma coisa que vem contra os nossos princípios cristãos, tá? Eu não tô falando de você ser aceito de, vou tomar cachaça aqui, porque todo mundo tá tomando cachaça. Não é isso. Eu vou entrar no... Fazendo... Tá chovendo, ó. Tá chovendo. Espero que não atrapalhe. Não é isso. É isso que eu falo pra você. A cultura do reino, ela é transcultural. Ela impõe na cultura local. Mas ela também não gera essa transferência, modificação de coisas que não vem contra a cultura do reino. É por isso que o missionário ele tem que ter bastante consciência e compreender e ter o conhecimento da doutrina bíblica. Senão ele começa a falar bobeira, irmão. Ele começa a fazer bobeira, tá? Ele começa a dizer que coisas que é parte cultural vai dizer que é coisa do demônio, que não tem nada a ver, entendeu? Então, o melhor caminho para você evitar esses problemas é o aculturação. Você já chegar e eu quero fazer isso aqui. Você olhou, vou dar um exemplo de novo do tereré. Você vem de fora, chegou aqui. Você chega, todo mundo tá tomando tereré. Chega na casa de um, tá tomando tereré. Chega na casa de outro, tá tomando tereré. E vai. Então, o que acontece? Vamos lá. É muito melhor você falar assim, isso aqui não vai me trazer problema. Isso aqui é uma questão da cultura, eu vou aprender a tomar esse negócio aqui. E aí, compra uma ervazinha com menta aí, entendeu? Vai lutando aí, vai aprender. É muito melhor. Porque você vai chegar na casa daquele vizinho que você vai evangelizar, quer sentar com ele, ter um ambiente agradável, não ter rejeição da parte dele, criar uma conexão. Irmão, na hora que ele oferecer o tereré, tome esse tereré aí, em nome de Jesus. para o bem do reino de Deus. Toma e seja feliz. E pronto, e toma lá, e senta com eles, e etc. Tá? Eu estou dando um aspecto disso aqui. Então é importante você respeitar. O que você faz para respeitar? Procure valorizar. O que você faz para você respeitar a cultura local? Procure valorizar, procure não comparar. Esquece a sua cultura e a sua terra. Esquece. Sabe esse negócio de você vai fazer um café, aí você chega lá num determinado lugar lá, o povo, ninguém usa coador, coloca o café assim, joga assim, aí espera o pó descer, e você chega na casa de um, tá fazendo assim, aí você começa já. Então, né? Porque lá na Paraíba, eu sou lá deixa eu pegar o estado aqui do Brasil aqui. Eu sou lá do Espírito Santo, lá eles tomam bastante café no Espírito Santo e a gente usa um coador. Aqui não tem coador não, porque eu gosto de café com coador. Isso é que já começa. E aí, dependendo da situação, às vezes você fazer um tipo de... Você pontuar alguma coisa em relação à comida, eu tô dando um exemplo aqui do café, talvez não tenha nada a ver, mas muitas vezes acontece muito isso na Bolívia, Peru. Você fazer um comentário em relação à alimentação das pessoas, as pessoas não gostam. Eles não vão gostar, é natural. O brasileiro não tá nem aí, tá? É da cultura do brasileiro, não tá nem aí. Todo mundo se mete, todo mundo fala da comida, fala bem, fala mal, e fica por isso mesmo, normal. Não faça isso em outros lugares. Principalmente o caso da Bolívia, Peru, que eles são... A comida tá muito conectada com a família, com a cultura deles, e é tanta coisa, é muito mais do que você pensa. Então você não vai fazer um negócio desse. Então, para isso, meu irmão, aprende a tomar café. Não é pecado. A Bíblia diz, não tomarás café sem ser coado. Não tem isso na Bíblia, você não vai encontrar lugar nenhum na Bíblia. Então você, para ser feliz, um missionário, e você... Melhor coisa que tem é aculturar. Vou aprender a tomar café. Porque onde eu vou, o povo só toma café sem ser... Eu tô falando aqui, procurando trazer exemplos para vocês de coisas bem práticas. Que parece bobeira, mas tem gente, irmão, que faz as coisas erradas e vai fazer. E o trabalho do missionário no campo é conexão. Como é que você vai fazer? Como é que você vai ter conexão no campo se você está pisando em tudo isso aqui, tá? Você está patrolando, como a gente fala, tudo isso aqui. Então, para você valorizar a cultura, não faça comparação. Porque lá na minha terra é assim. Aí você começa meia hora falando, exaltando a sua própria terra. O que isso vai acontecer? Você vai romper a conexão com aquelas pessoas. Cada vez mais as pessoas elas vão tendo aquele pensamento de que você é uma pessoa, você é de lá e tá, e eles vão entendendo que essa barreira, de forma subliminar, podemos falar assim, eles vão compreendendo psicologicamente, né, que essa barreira da cultura ela é muito grossa. E quem está preocupado em gerar conexão é você como missionário, não é o nativo
em fazer conexão com você, que você está vindo de fora, tá? Você está chegando na casa deles, então se quem quiser fazer conexão, faça você que tem que fazer conexão, é você que quer levar o evangelho, né? Mas psicologicamente eles vão começar a entender que você está longe deles, distante deles, com coisas simples, que não tem nada a ver em relação à Bíblia. Então, para que você possa gerar essa conexão, para que você possa, você tem que romper tudo isso, sabe? Ao invés de você tem que valorizar muito mais o idioma deles, a língua deles, a comida deles, a cultura deles. Procure entender os problemas políticos, ao invés de você ficar falando. Isso aqui acontece muito aqui, a nossa fronteira aqui, irmão, é uma tremenda escola natural, orgânica de missões, entendeu? Você vê tudo isso que eu estou ensinando aqui para vocês, você vê isso aqui na prática todo dia aqui. Então, eu vou dar um exemplo. Os irmãos locais, eu falo dos irmãos evangélicos, eles não têm essa preparação, essa consciência. Então, você pega o pessoal daqui da cidade, daqui onde nós estamos, que é a cidade de Ponta Porã, e se você levar para o outro lado da linha, do outro lado da linha internacional, que é do lado do Paraguai, eles vão sentar e vão começar a falar de política do Brasil. Sendo que o pessoal do Paraguai, eles estão conectados muito mais com a política do Paraguai. Eles vão ficar tudo quieto olhando para você, entendeu? Porque para eles não estão nem aí, eles não votam aqui, eles não estão nem aí, irmão. Às vezes eles assistem alguma coisa, o Bolsonaro, o Lula, isso e aquilo. Eles não querem saber, tá? Então, o missionário, o que ele vai procurar? Vamos procurar saber a política, vamos procurar nos inteirar da política local, vamos procurar sentar com as pessoas, ver jornal, entendeu? Porque você vai ter que conversar com as pessoas. E tudo isso aqui é processo de aculturação. A gente poderia até fazer um vídeo aqui, né, dando uma série de dicas sobre o processo de aculturação. Então, é muito importante você valorizar a cultura das pessoas locais. Você valoriza essa cultura, né? E aí você vai cada vez mais aproximando deles, gerando essa conexão com as pessoas local ali de onde você está trabalhando. Quando você faz isso, tá? Tomando meu mate aqui, vamos conversar. Quando você faz isso, você vai romper um dos grandes problemas que há nessa falta da conexão verdadeira e genuína no campo de missões, na transmissão do evangelho, que é o que a gente chama de nominalismo. Nominalismo é aquilo, você diz assim, ó, Jesus salva, Jesus isso, a pessoa está te escutando. E aí o evangelho não está entrando, não está tendo conexão. Mas ela, de alguma forma, ela se interessou por aquela forma, aquela vida, sua vida. Talvez as promessas que você diz, Jesus vai resolver os problemas familiares, né? E graças a Deus que Jesus resolve mesmo. O Senhor vai trabalhar na sua vida, Deus, felicidade, solução dos problemas, relacionamento, alguma coisa chama a atenção dela. E aquela pessoa ela vai vir para o evangelho. E aí acontece um fator. O fator de ela não achar praticidade no cristianismo para ela, no ambiente dela cultural, no cristianismo que você está trazendo. Porque o seu cristianismo é um cristianismo muito brasileiro, abrasileirado. Isso acontece muitos americanos, por mais que estudam bastante, têm feito isso, né? Então os americanos chegam num determinado lugar, e porque uma coisa é você saber aqui, ó, outra coisa é você pegar isso aqui, descer aqui, colocar e fazer essa mescla e você viver aquilo ali. E infelizmente muitos missionários americanos, um americano que estava, eu posso dizer que um patamar melhor do que os brasileiros, porque pelo menos os americanos aprendem tudo isso aqui, estudam, fazem curso, lê livro e coisa e tal. Então eles têm aqui. Só que uma coisa é você ter aqui, e aí você vai lá para o campo de missões, aí você fica lá 1 mês, 2, 6 meses, 1 ano, 2 anos, e aquele daqui, ele não veio aqui, e não há uma mescla para você viver uma praticidade. Então, você acaba vivendo a sua vida americanizada, gerando influência. Tô falando dos americanos, né? Tô falando de americano, mas eu vou falar dos brasileiros. Tô xingando americano, não, tô só dando exemplo aqui. E aí o americano vive a sua vida americanizada no lugar, quer fazer daquele lugar um mini Estados Unidos, e vai vivendo a comida, falando da política e tanta coisa. E aí o nativo ele vai se aproximar
escutando toda aquela promessa de transformação, a esperança, a vida, transformação de vida, de família, salvação e etc. Só que ele não vê algo, a praticidade naquilo ali. Aí o que ele vai fazer? Ele vai entrar. Como é que eu tenho para ser cristão? Ah, você tem que vir domingo aqui. Aí ele vai. Aí agora? Bom, tô vindo domingo aqui, o que eu tenho que fazer? Ah, você tem que orar. Aí ele aprende a orar. Jesus, né? Ah, você tem que dar a sua oferta. Oferta, dízimo e oferta. Ah, dízimo e oferta, tem que dar dízimo e oferta. Tô dando meu dízimo e oferta. Ah, você tem que fazer. E aí ele vai cumprindo as regrinhas, tá? E aí depois ele tá lá cumprindo, todo domingo cumprindo as regrinhas dele, mas não há uma mudança, não há uma conexão com Cristo, tá? Não houve uma mudança no coração dele, dessa pessoa. Então, isso aqui é o nominalismo. É tudo nominal, tá? E aí vai acontecer o seguinte: muitas vezes você vai ver essas pessoas, do jeito que elas vêm para a igreja, elas caem na carnalidade. Do jeito que elas estão vindo aqui para a igreja, 1 ano, muitas vezes 2 anos, todo domingo, vindo, um belo dia, tá cometendo umas loucuras aí na sua vida, que faz parte da natureza humana caída, e ela vai viver a sua vida, entendeu? Isso aqui é o nominalismo. Começa onde? No erro do missionário. Falando do missionário, vai começar onde? Começa quando o missionário ele não tem um cuidado de aculturar, gerar uma conexão verdadeira com o nativo, de levar um cristianismo prático no nível do próprio nativo. Não foi isso que Jesus fez, irmão? A Bíblia diz que a gente sabe que Jesus era Deus, e é Deus, mas ele deixa o seu corpo de glória e vem para cá, para ele mostrar para os homens, no corpo de homem, como viver como homem para Deus. Ele é o nosso padrão. Agora, se Jesus tivesse um corpo glorificado, ia ter como padrão? Não tem como padrão. Jesus passava fome, por quê? Porque eu passo fome. Jesus suava, porque eu suava. Ele ficava cansado, porque eu cansava também, tá? Quando pegaram o prego e jogaram, tacaram na mão de Jesus, e ele falou, ai, eu vou entender o que é aquele ai, porque eu sei o que é. O prego, na verdade, teve um prego, não é nada a comparar aos cravos que colocaram em Cristo Jesus. Mais uma vez entrou um prego no meu pé, meu amigo, o prego entrou assim, ó, me deu trabalho para arrancar, e foi uma coisa. Então você até imagina, você que já entrou alguma coisa aí na sua mão, no seu pé, você já até imagina o que é aquilo. Por quê? Porque o Filho de Deus, ele se vestiu, ele se aculturou, vestiu essa roupa humana, e dentro dessa roupa humana, ele viveu a vida do Cordeiro de Deus e etc. E você se identifica com isso. Agora, se fosse um anjo vindo aqui no nosso meio, fica difícil identificar, entendeu? Ah, mas ele fez porque... que é o argumento de muita gente, né? Ah, Jesus fez o milagre porque ele era filho de Deus. Ah, Jesus não se prostituiu, não caiu com nenhuma mulher e ele era santo porque ele era filho de Deus, entendeu? Eu não, eu sou homem, né? Então eu, de vez em quando aí, deixo minha mulher aqui em casa e vou sair por aí. Então são argumentos que as pessoas vão usando, querendo sempre dizer que Jesus era filho de Deus, ele podia fazer. Eu não, ele estava no corpo, ele venceu o pecado no corpo. E isso é a mesma coisa, eu estou dando um exemplo aqui para que o missionário possa aculturar, o motivo pelo qual o missionário ele deve se aculturar. Isso para quê? Gerar respeito à cultura local e ao mesmo tempo trazer a cultura do reino local. Um outro problema, para a gente encerrar nosso vídeo aqui, que já estamos aqui, deixa eu ver, já estamos aqui um tempão, né? Mas é bom a gente conversar. Um outro problema que existe quando você não trabalha direito, deixa eu colocar minha água aqui, quando você não tem uma conexão certa no campo de missões, e aí você está transmitindo o evangelho, mas trazendo a sua própria cultura, gerando influência na cultura local com a sua cultura, e vai fazendo aquela salambança toda, tá? E não preste atenção nesses detalhes aqui. O outro caso é o sincretismo religioso. Sincretismo religioso, irmão, é diferente do nominalismo. O sincretismo, o nominalismo é aquele camarada que entra e vai vivendo ali, tá? Entendeu? E não há uma integração, tá? Não há uma integração. Ele não há é apenas uma vivência nominal do cristianismo. Já o sincretismo não, ele entra, ele começou a chover de novo, viu?
começou a chover. Deixa eu puxar minha câmera pra cá, pra não encostar aqui no vidro, porque senão aí faz zoada aí. Já o sincretismo, ele começa a pegar tudo aquilo que ele vivia no seu ambiente espiritual, da sua velha vida, e ele começa a trazer para o cristianismo. Porque o cristianismo é apenas algo nominal. Tá? Para o nativo, o cristianismo é nominal. Mas o que move mesmo o coração dele é aquilo que ele vivia lá no ambiente espiritual. Então, aquilo que ele aprendeu desde criança sobre as manifestações espirituais, sobre, entendeu? Aquilo que realmente ele acredita que dá certo. Só que ele quer aquele cristianismo que o missionário está trazendo, sabe? Ele até acreditou ali na palavra, mas em termos de como fazer e os processos de como fazer, ele vai sempre conectar com aquela velha forma dele trabalhar. E o que ele vai fazer? Ele vai começar a se mesclar. Ele vai pegar a sua prática de adoração do mundo, que não tem nada a ver com a Bíblia, e vai tentar cristianizar essas práticas aí, tá? Então, de certo modo, eu não vou entrar aqui nesse assunto, muita coisa que nós vemos hoje no ambiente evangélico, se você perguntar para pessoas mais antigas aí, ó, gente que tem aí mais de 30 anos no evangelho, 40 anos no evangelho, não tinha. E isso entrou por quê? Porque pastores calaram a boca, isso eu falo dentro do Brasil, pessoas que vieram de uma outra cultura muito forte, culturas com ambientes espirituais, etc., vieram para o ambiente da igreja e meio que mesclaram a coisa, procurando um resultado espiritual, sabe? E as coisas com Deus, você sabe que não é assim. Tem que ter santidade e o padrão é aí entra a cultura do reino e o padrão bíblico de como você fazer as coisas. Até para a busca daquilo que é o que a gente chama do sobrenatural, né? De viver o sobrenatural, os dons de poder, as manifestações do Espírito Santo de Deus, tem um padrão bíblico, amados. Você faz de qualquer jeito aí, ó. Você vai fazendo essa lambança com aquilo que você tem no mundo e com aquilo que você aprende, você faz um secretismo. Tem muita gente fazendo isso aí, tá? Então, para que você possa evitar isso, novamente, o missionário, ele tem que estar investido, tem que estar cheio da palavra, ele tem que realmente trazer uma cultura, né? Tem que se mesclar com a cultura local, nunca deixando a cultura do reino. E o que a cultura, vou ter que parar agora. Agora vamos ter que parar, porque vai chover forte. E o que a cultura do reino, ela vem para transformar. Será que vai dar para gente terminar? Deixa eu ver, eu acho que eu vou. Já eu volto, só um momento. Pronto, resolvi aqui em parte. O bom de você ter um estúdio móvel é esse, né? Que aí eu puxei aqui, eu tenho uma varanda aqui, dá para enfiar um pouco o carro aqui. E aí a água não bate tanto aqui, vai bater mais lá para trás. Estúdio móvel, nosso missionário é outra coisa, é outro nível. Mas amados, vamos lá. Pra gente terminar aqui o nosso vídeo, né? O missionário ele tem que ter esse respeito, tá? Primeiro ponto, tenha o respeito, chegue valorizando, estude a cultura. O missionário ele tem que ter o conhecimento da palavra de Deus, para ele saber o que o reino de Deus, o que pertence ao reino, qual que é os valores do reino, tá? Esse é o missionário. E o missionário ele não pode deixar que aquilo que tem na cultura humana, local, venha ferir os princípios do reino. Isso aqui tem que ser tirado, tá bom? E ao mesmo tempo, aquilo que é do reino e que vai gerar transformação no ambiente onde ele está, aquilo que é do reino e que ele vai gerar transformação no ambiente onde ele está, isso aqui tem que haver essa mudança, tá? Tem coisas que não tem jeito, tem que haver mudança. Ah, mas é cultura das pessoas aqui locais, é cultura, né? É cultura local, é muito cultural isso. Quando a gente quer generalizar e meio que banalizar a coisa, a gente fala, é muito cultural isso, né? Isso não pode. O servo de Deus, ele tem que entender quais são os princípios bíblicos, e se aquela coisa muito cultural tá vindo contra o princípio da palavra de Deus, isso aí tem que ser tirado, tá bom? Bom, é isso aí, eu acho que deu pra gente conversar um pouco, né, sobre o trabalho de missões.
e compreender, né, essa questão dos valores da cultura do reino, os valores da cultura local e como que a cultura do reino ela entra nessa cultura local e como é que o missionário ele tem que se portar nisso aí, né? Nós trouxemos também aí os problemas que muitas vezes pode gerar se o missionário não tomar cuidado nesse aspecto. Isso tudo é a longo prazo. Não é como um botãozinho assim, que você faz errado aqui e tá o problema. Não, às vezes você não vê esse problema, né, de imediato. Mas a longo prazo, isso aqui os missionários... É por isso que é muito bom você estudar, né? Porque nós estamos tratando aí de coisas que vão gerar efeito, irmão, há 20 anos, 30 anos, vai ter o seu determinado efeito, tá bom? Um abraço, Deus abençoe e vamos finalizando aqui o nosso vídeo e até o nosso próximo vídeo sobre missões. Até mais.